Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver esse desafio aqui que eu dei um problema da Olimpíada Russa de Física. Bom, é um problema de óptica geométrica, mas é muito diferente. Então já sabe, se ficou curioso, não sai daí e acompanha esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos ao canal Fiscador e nesse canal você vai encontrar diversos problemas desse tipo. Bom, para a gente começar, eu queria que você pensasse um pouco no problema, então dá um pause aí no vídeo, tenta mexer aí, tenta rabiscar alguma coisa e caso não consiga ou se quiser conferir o gabarito, continua o vídeo até o final. Bom, é o seguinte, o problema diz que duas fontes pontiformes separadas por 24 centímetros são colocadas nas proximidades de uma lente convergente. Esse primeiro ponto já é muito importante. O eixo principal e o centro óptico da lente estão localizados sobre o mesmo plano que contém as fontes. Ou seja, vamos supor que é o plano do papel. A configuração a seguir é referente a duas fontes e suas respectivas imagens. Então, nesse triângulo aí, nós vamos ter duas fontes e duas imagens. Três desses pontos estão no vértice de um triângulo equilátero e o outro ponto se encontra no baricentro desse triângulo. Então a gente precisa determinar a distância focal dessa lente. Bom, se você já gostou desse tipo de vídeo, faz o seguinte, já deixa a sua curtida, aproveita e deixa nos comentários pedidos para mais questões desse tipo. Se ainda não é inscrito, aproveita o momento, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Qual que seria o primeiro passo para resolver um problema desse tipo, né? Quando você tem uma situação dessa forma, um passo que seria muito interessante seria descobrir onde está o centro óptico da lente. Então, se a gente perceber onde é que o centro óptico da lente está localizado, a construção vai ficar um pouquinho mais fácil. O que é preciso saber nesse momento? É interessante lembrar que o centro óptico de uma lente é o ponto no qual qualquer raio que vai passar por ela não sofre desvio. É aí que está a jogada. Então aqui vai a primeira dica de construção. Se você tem um ponto objeto e o ponto imagem e traça uma reta entre os dois, essa reta obrigatoriamente passa pelo centro óptico. Se eu tenho uma lente de foco F e aqui eu tenho um eixo principal, se a gente traça um ponto objeto aqui, o raio que passa pelo centro óptico não vai sofrer desvio e o ponto imagem vai estar aqui. Então perceba, o ponto objeto, o centro óptico da lente e o ponto imagem, eles são sempre colineares. Professor, e se a imagem fosse virtual? Se ela fosse virtual, ela ia estar aqui, mas a gente sabe que ela vai estar localizada num prolongamento desse raio. Então, para a gente dar o start aqui, eu vou supor que este ponto é um ponto objeto, vou chamar de PO1, e vou dizer que esse é um outro ponto objeto, PO2. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então, perceba aqui, se este é um ponto objeto, eu vou testar uma configuração para ver se ela é possível. Vou imaginar que esse aqui é o ponto imagem devido ao objeto 1 e esse aqui vai ser o ponto imagem devido ao objeto 2. Professor, por que você está sugerindo essa configuração? Bom, você pode tentar outras, isso faz parte do problema. Eu vou sugerir essa configuração porque se eu ligar o ponto objeto 1 com o ponto imagem 1 e ligar o ponto objeto 2 com o ponto imagem 2, eu preciso que a mesma lente possua o centro óptico, tal que este mesmo ponto, o centro óptico, ele precisa ser comum para os dois. Ou seja, ele tem que estar sobre essas duas retas. Qual é o único ponto possível que está sobre essas duas retas? Este ponto aqui, na verdade. Então, a lente precisa ter o centro óptico exatamente neste local. Professor, mas como é que eu vou colocar essa lente? Será que essa lente está assim? Será que essa lente está assim? A gente ainda não sabe, né? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte. Se a lente está em alguma posição aqui, eu vou supor essa posição. Este é o centro óptico e eu vou traçar agora o eixo principal da lente. Lembrando que o eixo principal ele é sempre perpendicular à lente. Então, nesse caso, nós vamos ter o eixo principal aqui. Então, veja só. Eu vou precisar fazer a projeção desse cara aqui e a projeção da sua imagem aqui, onde isso aqui vai ser o meu P1 e isto aqui vai ser o meu P1'. Bom, por semelhança de triângulo, você concorda que esse lado é igual a esse, já que essa reta passa exatamente no centro? Então, o P1' é igual a P1. Você consegue ver isso? Olha só, esses dois ângulos vão ser iguais. Eu vou chamar de alfa e alfa. Então, a gente pode jogar P1 e P1' lá naquela equação de 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ficaria dessa forma. 1 sobre F
é igual a 1 sobre P1. Como é que a gente pode escrever P1? Você concorda que é a metade do lado vezes o cosseno de alfa? Então, eu vou colocar aqui, ó, L sobre 2 vezes o cosseno de alfa. Mais, ora, o outro lado é a mesma coisa, né? O P1' também vai ser L sobre 2 cosseno de alfa. Então, a primeira relação que a gente tem é o seguinte: 1 sobre F é igual a 4 sobre L cosseno de alfa. Essa seria, então, a nossa primeira equação, que eu vou deixar guardadinha aqui. Já já a gente retoma para continuar nessa luta, né? Vamos lá, então, visualizar o que acontece com o segundo caso, né? Perceba que eu chamei este ponto de objeto e este ponto de imagem. Por que isso? Olha, neste caso, a gente precisa fazer as projeções sobre o eixo principal. Então, aqui seria a primeira projeção e aqui seria a segunda projeção. Será que não poderia ser o contrário, professor? Será que esse não poderia ser o objeto e este imagem? Por que não poderia? Porque não existe um caso em que uma lente convergente vai gerar uma imagem direita, virtual, percebeu que os dois estão do mesmo lado da lente, né? E menor. Ou seja, quando a lente convergente gera uma imagem virtual, essa imagem é maior do que o objeto. Tudo bem? Observe que aqui eu vou ter o meu novo P. Olha só, eu vou chamar de P2, que seria o P2'. Ou seja, o objeto e a imagem, né? Olha só, uma dica muito interessante é sempre você vai colocar o P e o P' como se fossem ali as distâncias ao longo do eixo principal. Então, fica de olho nisso. E agora, qual seria o próximo passo? Vou usar novamente essa equação. Bom, só sair do meio aqui para você enxergar melhor. Nós iremos repetir a equação dizendo que 1 sobre F é igual a 1 sobre... Olha só, P2 lilás, tá vendo? P2 lilás, ele vai ser esta distância, que você percebe aqui que eu vou chamar de x, vezes o cosseno de 90 menos alfa. Você enxerga esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo, então, seria 90 menos alfa. Ou seja, P2, você consegue enxergar que ele é x cosseno de 90 menos alfa? Então, eu vou escrever aqui. X cosseno de 90 menos alfa. Professor, eu posso escrever logo seno de alfa? Pode, então vamos fazer logo seno de alfa. Mais 1 sobre... Vamos colocar a imagem agora, né? Se eu chamei isso aqui de x e a gente sabe que isso aqui está no baricentro, eu conheço que essa distância é 2x, tudo bem? Então, este ponto aqui, ó, P2', ou seja, esta distância, vai ser quem? Vai ser 3x cosseno de 90 menos alfa, ou seja, eu vou colocar 3x seno de alfa. Mas, professor, essa imagem é virtual, não é verdade? Exatamente, ela é virtual, então a gente precisa colocar um sinal negativo aqui. Boa? Então, eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo, e aí eu vou ter essa expressão, 1 sobre F é igual a 3 menos 1 vai dar 2 sobre 3x seno de alfa. Então, eu vou ter aqui uma relação para F novamente, tá? Só que perceba, uma das relações de F, nós vamos ter aqui um L, que é o comprimento desse triângulo, né, do lado, e a outra eu vou ter o X. Então, eu também tenho que relacionar L com X. Inicialmente, ele fala que as duas fontes estão separadas por 24 centímetros. Então, se eu tomar a distância entre duas fontes, eu sei que isso também vale 2x, não é verdade? Então, já vou começar escrevendo isso, olha só. 2x é igual a 24 centímetros. Portanto, o meu x vai ser de 12 centímetros. Tudo bem? Professor, e quanto seria L em função de x? Bom, a gente tem um comprimento aqui, 3x, e a gente pode relacionar isso com um ângulo de 60, já que o triângulo é equilátero, né? Aqui é L sobre 2 e aqui seria 3x. Então, nós podemos dizer que L seno de 60 é igual a 3x. Professor, mas quanto é o seno de 60? É a raiz de 3 sobre 2. E quanto é o x? 12 centímetros. Ora, então o meu L vai ser raiz de 3 vezes 24 centímetros. Deixa aqui também guardadinho. E qual vai ser agora o último passo?
Eu vou pegar o seno e o cosseno dessas duas expressões, vou isolar, vou elevar ao quadrado e dizer que a soma deles dá 1. Então, olha só, dessa equação, nós podemos dizer que o cosseno de alfa vai ser 4f sobre L. Dessa equação, nós podemos dizer que o seno de alfa vai ser 2 sobre 3x vezes f. Então, substituindo, nós vamos ter essa expressão aqui em cima. Bom, vamos lá fazer essas continhas, olha só. Eu vou tirar o f em evidência, então vai ficar f ao quadrado, que nós vamos ter 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, x ao quadrado. Mais, aqui nós vamos ter 4 ao quadrado sobre L ao quadrado. Mas você lembra quanto era L? L poderia ser escrito como raiz de 3 vezes 2x. Isso tudo ao quadrado. Isso tem que dar 1. Então, eu vou ter que 2 ao quadrado, f ao quadrado, 1 sobre 9x2, mais 1 sobre 3x2 é igual a 1. Ou seja, eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo, e aí nós vamos ter que 2 ao quadrado, f ao quadrado, 4 sobre 9x2 é igual a 1. Então, a gente pode tirar a raiz de todo mundo para ficar assim. 2f vezes 2 sobre 3x. Você lembra quanto era x? 12 centímetros, não é verdade? Bom, aqui fica 2 vezes 2, 4. Com esse 12, 3. 3 vezes 3, 9. Então, o meu foco seria 9 centímetros. E essa seria a resposta do nosso desafio aí, 9 centímetros. Professor, mas eu ainda poderia descobrir qual ângulo seria aquele alfa, né? Poderia sim, a gente poderia, por exemplo, tomar aqui o seno de alfa da seguinte forma, 2f sobre 3x, não é verdade? Bom, o seno de alfa então ficaria 2 vezes o foco, que é 9, e o x, que vale 12, né? Então, se a gente simplificar 3 aqui dá 9, vai sobrar 4. Olha que legal, a gente tem que o seno é igual a 1 meio. Então, esse alfa marcado lá em cima vai valer 30 graus. Percebeu? Na minha figura, alfa seria este ângulo aqui que o eixo principal faz com um dos lados. Ou seja, se a gente quisesse olhar para este ângulo, aqui seria 60. Então, isso quer dizer que a lente precisa estar inclinado um ângulo de 60 graus com um dos lados do triângulo. Nossa senhora, você gostou desse problema? Cara, que problema elegante, que problema legal. Agora é o seguinte, deixa aí nos comentários tua sugestão. Será que um problema desse tinha condição de cair na prova do IME ou do ITA? O que você acha? Fala aí. Ou até mesmo no OBF? Estou esperando aí tua resposta. Bom, se gostou desse vídeo, deixa aí uma curtida. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita o momento, se inscreve agora e já aciona o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. E aí eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Aquele abraço e até mais.